pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou apresentar um probleminha de otimização. Nós temos a seguinte situação. Um campo retangular à margem de um rio deve ser cercado, com exceção do lado ao longo do rio. Se no lado paralelo ao rio será usado um material de R$ 12,00 por metro linear e nas laterais um material de R$ 6,00 por metro linear, ache o campo de maior área possível que possa ser cercado com R$ 3.600 de material. Então, o nosso problema basicamente é determinar as dimensões desse campo retangular de modo que a gente obtenha a maior área possível. Então, só olhando para uma ilustração da situação que nós temos, é a seguinte. Então, nós temos aqui o rio e nós vamos cercar aqui, próximo ao rio, um pedaço de área, sendo que um dos lados deste cercado vai ser o rio, né? Então, no caso, vou chamar aqui de x as medidas das laterais e vou chamar aqui de y este lado que é paralelo ao rio. Então, nós temos o seguinte, o nosso problema é determinar o campo de maior área possível. Então, nós queremos maximizar a função área. Então, para maximizar esse campo, nós vamos precisar escrever a expressão da função área e encontrar o seu valor máximo. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos as seguintes informações do texto. Com relação ao custo do material para cercar o campo, nós temos que o lado que é paralelo ao rio, ele custa R$ 12,00 por metro linear, né? Então, o custo que nós temos para fechar o lado que é paralelo ao rio vai ser R$ 12,00 vezes o comprimento y, ou seja, 12y. Já as laterais, né? Para as laterais, nós temos um custo de R$ 6,00 por metro. Então, o custo total para as laterais é R$ 6,00 vezes o comprimento x. No caso, nós temos duas laterais x, né? Se a gente voltar no desenho, nós temos aqui o nosso campo. Um dos lados desse campo é o rio. Então, o lado paralelo ao rio nós chamamos de comprimento y. E as laterais aqui têm medidas x. Então, o custo que eu vou ter para fechar esse lado x é 6x e o custo para fechar esse outro lado também é 6x. Então, o custo que eu tenho para fechar as laterais é 6x mais 6x, portanto, 12x. Então, o custo total, né, vai ser o quê? O custo total que nós temos é o custo para fechar a lateral paralela ao rio, que é 12y, mais o custo para fechar as laterais, que é 12x. E 12x mais 12y tem que ser R$ 3.600, porque esse é o valor total que eu tenho disponível para fechar este campo retangular. Então, vou guardar essa informação aqui. Então, essa equação aqui, eu vou utilizar ela posteriormente. Ainda de acordo com o texto, nós temos que o campo ele tem um formato retangular. E como que nós calculamos a área de um retângulo? A área de um retângulo é calculada como sendo o produto dos seus lados, né? Então, se eu tenho aqui um retângulo de lado x e y, né? Eu tenho que a área deste retângulo é o produto dos seus lados. Então, a área do retângulo é x vezes y. Para eu resolver esse problema, eu não vou trabalhar com essas duas variáveis, x e y. Eu tenho que trabalhar com apenas uma variável para poder resolver o meu problema. Então, como nós queremos maximizar a função área, nós vamos expressar a função área apenas dependendo do comprimento x, tá?
Então, a minha função área, ela vai ser uma função só da variável x. Porém, aqui eu tenho a variável y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de escrever esse y em função de x. E como é que eu consigo escrever y em função de x? Para escrever y em função de x, eu vou olhar para a função custo total. 12x mais 12y igual a 3.600. Nesta equação aqui da função custo, eu vou isolar o y para eu poder trocar lá na expressão da área. Então, isolando o y, esse termo 12x que estava do lado esquerdo, vou levar para o lado direito. Como do lado esquerdo ele é positivo, do lado direito ele vai aparecer negativo. Então, eu tenho aqui 12y igual a 3.600 menos 12. Agora, eu tenho aqui 12 multiplicando o y, vou levar o 12 para o lado direito, dividindo. Então, y é 3.600 menos 12x dividido por 12. Aqui eu posso simplificar, né? Então, eu tenho aqui 3.600 dividido por 12 menos 12x dividido por 12. Então, eu posso olhar para esses termos do numerador da fração e dividir cada um deles pelo denominador 12. Quando a gente efetua essa divisão, nós encontramos que o y ele é 300 menos x. Então, agora, se nós substituirmos este y que nós encontramos, que é 300 menos x, na função da área, né, que é x vezes y, trocando esse y por essa expressão aqui, nós temos que a área, que depende apenas de x, vai ser dada por x, que multiplica 300 menos x. Logo, a área é 300x menos x². E esse nosso valor de x está dentro do intervalo de 0 a 300. Por que o x está dentro desse intervalo de 0 a 300? Bom, x e y são as medidas do lado do campo, né? Então, se eu estou falando de medidas de comprimento, eu tenho que o meu x deve ser um valor positivo e o meu y também deve ser um valor positivo, porque x e y são unidades de medidas de comprimento. Não existe comprimento negativo, então preciso lembrar desta restrição aqui. X e y são positivos. Como x é positivo e y também, só que o y é 300 menos x, nós temos aqui que o 300 menos x tem que ser positivo. E a hora que nós trabalhamos com esta desigualdade, né? A hora que nós trabalhamos aqui com a desigualdade 300 menos x maior do que zero, resolvendo essa desigualdade aqui, nós vamos chegar à conclusão que este x ele tem que ser menor do que os 300. Por isso que o nosso x ele é definido aqui dentro desse intervalo. O x é maior que zero, porque é positivo, só que o nosso x também é menor que 300. Ok? Então, nós temos essa condição aqui. Agora, se nós lembrarmos lá do teorema do valor extremo, essa função ax, ela é polinomial. Toda função polinomial é contínua no seu domínio. Então, nesse caso, essa função a de x, como ela é contínua no intervalo x de 0 a 300, o valor do x que maximiza essa função ou está nos extremos, ou é 0 ou é 300, ou é o ponto crítico da função, né? Então, agora nós vamos calcular o ponto crítico da função área. Dada a função área, 300x menos x², nós temos que a sua derivada primeira, ela é quem? Vou derivar aqui 300x. 300x, constante vezes função. Derivada vai ser constante vezes derivada da função.
Então, eu repito a constante 300 e multiplico pela derivada de x. Derivada de x é 1, portanto, a derivada de 300x é apenas 300, menos derivada de x². Este expoente 2 cai multiplicando na frente do x e nós subtraímos uma unidade dele. Então, derivada de x² é 2x. Então, essa função a' de x igual a 300 menos 2x é a derivada primeira. Agora, igualando a derivada primeira a zero, nós vamos ter, para encontrar o ponto crítico x, nós vamos isolar o x do lado esquerdo. Então, o 300 do lado esquerdo vai para o lado direito, subtraindo, né? Desse lado ele somava, quando eu levo ele para o outro lado da igualdade, ele subtrai. Agora, este 2 que está do lado esquerdo multiplicando, vou levar para o lado direito dividindo. Então, x é igual a menos 300 dividido por 2. Negativo dividido por negativo vai me dar um resultado positivo. Então, 300 dividido por 2, 150. X é igual a 150. 150 está dentro do intervalo, né? A função área, ela é definida no intervalo de 0 até 300. Como 150 está dentro desse intervalo, nós concluímos que este é o ponto crítico da função área. Então, agora, para determinar o ponto de máximo local, nós vamos calcular o valor da função área nos extremos do intervalo e no ponto crítico. Então, dada a função área, 300x menos x², nós temos aqui que a de 0 vai ser quem? Aonde tem x na expressão da função a, nós trocamos por 0. Então, a de 0 é 0. Agora, trocando o x por 300, nós concluímos que a de 300 também é 0. No caso, esses aqui são os valores funcionais dos extremos da função. Calculando agora o ponto crítico, né, trocando o x por 150, nós concluímos que a de 150 é 22.500. O valor máximo local da função área é o maior valor que nós temos calculado dentre estes três valores. Então, no caso, o maior valor que nós obtemos é 22.500, que ocorre quando o x é 150. Então, nós podemos concluir que as medidas do campo que vão nos fornecer uma maior área são x 150 e y 150 metros. No caso, esse x, o valor desse x que nós obtemos é o ponto crítico, que a hora que nós calculamos o valor da função do ponto crítico, nós obtemos que ele foi o maior valor funcional aqui. E para encontrar esse y, nós devemos lembrar que o y ele se relacionava com x por meio dessa igualdade. Y é 300 menos x. Então, trocando aqui o x por 150, nós concluímos que o y também é 150. Então, como as medidas dos lados são iguais, nós concluímos que o campo ele deve ser quadrado de lado, centro e 50 metros. Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Até mais!